O futebol, ele sem dúvida nenhuma, ele é uma paixão nacional. Algumas pesquisas já mostram que aqui no Brasil, 40% dos brasileiros têm um interesse no assunto quando é futebol. 25% dos brasileiros já foram em um estádio de futebol. E esse número, ele sobe ainda mais quando a gente vê que 76% dos brasileiros já pesquisa ou pesquisou sobre futebol dentro da internet. Ou seja, a cada 10 brasileiros, pelo menos 4 deles vão gostar de futebol. E também, se você for parar para perguntar para uma pessoa que não costuma assistir futebol, com certeza ela vai conhecer um time, com certeza ela pode conhecer um jogador ou algo que esteja relacionado a futebol. O fato do Brasil ser esse país com todos esses números que eu mostrei acima fez com que a gente tivesse o nome carinhosamente de país do futebol. Sejam bem-vindos a Manual do Esporte. Como você já sabe, nesse vídeo a gente vai explicar para você detalhadamente o porquê que o Brasil ele é o país do futebol. E antes disso, eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que está chegando no canal agora, ajudando o nosso canal a crescer. Um dos últimos vídeos que a gente postou aqui no canal, falando sobre as Copas, teve muitos acessos e a gente está muito feliz com esse desempenho e a gente quer continuar vindo trazer esse conteúdo de qualidade para vocês aqui dentro da Manual do Esporte. Antes de alguém vir discordar, vamos primeiro entender o que significa ser o país do futebol. E não significa que todo mundo daqui de dentro do Brasil ama futebol, mas e sim que o assunto ele fica tão em evidência que é impossível você não saber nada sobre ele. Talvez se você mostrar hoje uma foto do Neymar para sua avó que nem assiste futebol, ela vai saber quem ele é. Como aqui no canal a gente gosta de contar tudo, você vai entender o porquê que o futebol ele é tão colossal aqui dentro da nossa terrinha. E para isso a gente vai voltar algumas centenas de anos atrás. Lá no ano de 1800, alguns marinheiros europeus, alguns anos depois já da colonização, eles jogavam futebol lá na Baixada. Obviamente que as regras elas já eram mais flexíveis, porque somente em 1874, 74 anos depois, um cara chamado Charles Williams, ele trouxe dentro do navio uma bola e um livro que constava todas as regras do futebol daquela época. Chegando aqui, ele começou a espalhar esse esporte e a galera de primeira já começou a gostar. Depois disso, o futebol ele começou também a se espalhar cada vez mais aqui dentro do Brasil. Na época, o esporte que a galera mais gostava aqui dentro do Brasil era um esporte chamado remo. E basicamente o remo ele perdeu força quando o futebol ele chegou e começou a se espalhar. Mas lembra sempre, cara, nessa época tava rolando a escravidão aqui no Brasil. E quem jogava futebol, quem assistia futebol, era apenas homens e mulheres livres. Nessa época o futebol ele era um evento de gala, ele era um evento de elegância, onde as pessoas iam com roupa social, bem vestido, bem padrão europeu mesmo. No final do jogo todo mundo saía suado demais, porque aqui no Brasil, diferente de lá da Europa, é extremamente calor e a gente sabe muito bem que lá na Europa é mais frio. E aí eles tentaram copiar um modelo europeu, mas obviamente a gente sabe que aqui faz muito calor. E lógico que as pessoas que estavam sendo escravizadas, especificamente os negros, vendo que o futebol era um esporte realmente divertido, eles também praticavam entre eles. Assim como vários outros esportes que o negro ele desenvolveu durante a época da escravidão aqui dentro do Brasil, e um exemplo delas é a capoeira. E o futebol, ele cada vez estava atraindo mais holofotes e cada vez mais pessoas estavam querendo participar. Mas como o Brasil ele sempre foi um país repleto de pessoas com pouco poder aquisitivo e que morava em subúrbio, favela e trabalhava em firmas locais e etc., começavam também a se organizar para jogar futebol, é claro. A galera do subúrbio, cara, lotava o campo para assistir um jogo de futebol entre eles. E teve uma época que o governo até mesmo queria proibir pessoas pobres de jogar futebol. Tanto é que teve uma época que para jogar em campeonatos oficiais, o jogador ele tinha que saber escrever.
Essa intenção veio porque eles queriam afastar todo mundo que não fosse da elite. E nessa época, quem sabia escrever era apenas quem tinha um poder aquisitivo um pouco maior. Mas, cara, não teve jeito. A elite começou a sofrer muito com isso, porque os menos favorecidos, refugiado, filho dos imigrantes pobres que veio para cá pro Brasil, e principalmente os negros e outras pessoas que também ficavam à margem da sociedade e fazia trabalho braçal, acabava tendo uma condição física melhor do que a galera da elite. E obviamente isso começou a fazer com que eles desenvolveram mais ainda o futebol. As firmas, no caso, que eles trabalhavam, começavam a montar time de futebol e começava a fazer confronto entre si. Tinha muitos campeonatos aí que as firmas participavam. Cada vez mais o público chegava junto no futebol e assistia esse tipo de coisa. A gente vai usar como exemplo aqui o Vasco, que foi o primeiro time a ganhar um campeonato oficial com operários e descendente de escravos também. E ali, meu amigo, o céu foi o limite. O povo já estava enlouquecido com o futebol aqui no Brasil e não tinha mais como voltar atrás. E não para por aí não. Muitos conflitos entre rico, pobre, descendente de escravo, descendente de senhor de engenho aconteceu, cara. E aí acabou aparecendo um cara que não só chutou a porta do futebol brasileiro, mas também a porta do futebol mundial. E você já deve saber de quem que eu tô falando aqui. No caso, o Rei Pelé. Inclusive, aqui na Manual do Esporte a gente tem um vídeo contando a história dele. Não se esqueça de clicar aqui no card aqui em cima que a gente tá deixando para você ir lá assistir. A gente sabe que o Pelé, ele tem muitas polêmicas pessoais envolvendo ele. Só que assim, galera, o canal aqui ele é sobre esporte, então eu vou falar apenas sobre a vida profissional do craque, beleza? Voltando aos fatos, em 1958 o Brasil ele ganhou a primeira Copa. E aí, meu amigo, o Pelé ele era o principal nome, eu acho que isso não é novidade para ninguém. E graças a ele, cada vez mais negros começaram a ser inseridos ali dentro do futebol e sofrendo mesmo assim muito preconceito dentro de qualquer tipo de campeonato que vinha participar. Como o Pelé ele ganhou a Copa, o futebol ele ficou mais popular ainda. Depois que o Brasil ganhou mais uma Copa consecutiva essa, aí não teve jeito, meu amigo. Todo mundo conhecia o futebol. Por onde você ia, não importava. Também as pessoas aqui dentro do Brasil cada vez mais tinham um time do coração em específico e, cara, essa época muitas pessoas já chamavam o Brasil de país do futebol. Dentro das escolas, dentro das favelas, dentro do subúrbio, dentro da elite, o futebol ele tomou uma proporção extremamente alta aqui dentro do país nessa época. E a fábrica de jogadores aqui dentro do Brasil, ela sempre trabalhou a todo vapor. Para você ter uma noção dessa paixão pelo futebol que as pessoas têm, as pessoas nessa época até mesmo paravam de trabalhar para ir para um lugar que tivesse uma televisão para assistir um clássico como Palmeiras e São Paulo e Corinthians, Flamengo e Fluminense, etc. Depois disso, o Pelé ele ganhou ainda mais uma Copa. E em 2002, quando já tínhamos um determinado nome dentro do cenário mundial, o Brasil ele se sagrou a única seleção do planeta a ser pentacampeão de uma Copa do Mundo. E nesse ponto, galera, o mundo já não tinha dúvidas que aqui no Brasil era o lugar na onde sairia não só também os melhores jogadores, como também uma das maiores torcidas mundiais amante do esporte, no caso, o futebol. Mesmo com muitas dificuldades, a quantidade de pessoas que se interessa pelo futebol aqui no Brasil é extremamente alta e por isso que a gente fala tanto da fábrica de jogadores aqui a todo vapor. Mesmo o brasileiro passando por várias e várias dificuldades, ainda assim ele arruma um tempo para assistir o seu futebol. É claro que não é todo mundo, mas é uma boa porcentagem das pessoas. E também a gente vai falar agora um pouco sobre os rendimentos do futebol, para você ter certeza de que o futebol ele realmente é um esporte que ele movimenta muito recurso. Imagina que hoje você é um empresário
e você se depara com uma situação onde você vê um grande número de pessoas que consomem a mesma coisa. Isso mesmo, você vai ver um grande número de pessoas que consomem o mesmo esporte e então, você como empresário, o próximo passo é injetar alguma verba, porque você sabe que esse dinheiro ele vai voltar em dobro ou até mais para você. Com futebol, essa lógica ela é a mesma. E muitas empresas, clubes e etc. que investiram no futebol lá no passado, você pode ter certeza que foi um tiro em cheio, porque aqui no Brasil o futebol ele é rentável. Aqui no Brasil o futebol brasileiro ele movimenta por ano 4,5 bilhões de reais. Cara, para você ter um título de comparação aqui, a Guiné, localizado na África, tem o produto interno bruto, o PIB, de 1,4 bilhões. Ou seja, o futebol brasileiro ele movimenta mais recurso do que um país inteiro, no caso. É claro que tem países que movimentam muito mais com futebol por uma questão de ter uma gestão melhor e também, como eu falei, pelas pessoas terem uma condição de vida melhor e acabarem tendo mais tempo de consumir e também mais recurso, né, de consumir o futebol, diferente daqui do Brasil. O Brasil, mesmo com as pessoas com condições bastante complicadas, ainda assim o futebol brasileiro ele tem um rendimento extremamente alto. Mas tem outro motivo que fez o futebol ele se criar tanto aqui dentro do Brasil. E um deles é o nosso clima, pelo fato de ser muito calor, futebol ser praticado em uma área externa, acaba que atraindo mais as pessoas. Outra coisa é a praticidade de conseguir praticar o esporte em quase todos os lugares, sem demais problemas, é claro que com algumas adaptações, até mesmo dentro de um beco, sei lá, dentro de uma viela, você consegue praticar um pouco de futebol, como a gente vê as crianças fazendo aqui dentro do Brasil. As regras do futebol, cara, ela também não é tão difícil, o futebol ele é um jogo solto. Espero que você tenha entendido por que o Brasil ele é o país do futebol e que você tenha entendido o que realmente isso significa. Quero agradecer mais uma vez por você estar assistindo esse vídeo e não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo e deixar a sua inscrição no canal. Valeu, até o próximo vídeo.